Boa tarde a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa Casa do Caminho de Santana. Todos vocês aqui presentes, os internautas e os nossos amigos da espiritualidade também, né? Porque a gente vê que os mentores trazem também, né, aqueles seus pupilos para participar da palestra, do estudo da tarde, né? Então, todos juntos formamos esse elo de amor, essa corrente de sustentação espiritual tão importante para a nossa caminhada, né? Então, aproveitando esses momentos, aproveitando o ambiente que foi preparado com tanto carinho pela espiritualidade para nos receber, vamos procurando cerrar suavemente os nossos olhos, lembrando da figura doce e serena de Jesus. Cada um conhece Jesus de uma maneira especial e particular. Então nos colocamos diante dele, dizendo: Mestre amado, nós te agradecemos por mais esta tarde de bênçãos, nesta casa que não por acaso está no nosso caminho. Esta casa do caminho que nos acolhe, nos oferecendo gotas de luz na forma de esclarecimento, de entendimento da sua doutrina, Jesus. Gotas de tranquilidade, Jesus, que nos dá paz na alma, nos consola e nos conforta. E gotas também de esperança, Jesus. Essa esperança que nos impulsiona para frente, que nos faz caminhar, seguindo as pegadas que você nos deixou. Abastece nosso coração, Jesus, de paz, de equilíbrio, de confiança e esperança nos dias vindouros. Que a sua presença nas nossas vidas, Jesus, possa ser uma constante através desses amigos amados da espiritualidade. Esses amigos que em quantas ocasiões nos carregam no colo. Te agradecemos por tudo isso, Mestre de amor. Agradecemos por mais essa tarde abençoada e por tudo que nós recebemos. E como você nos ensinou, agradecendo ao nosso Pai de amor, dizendo: graças a Deus. E hoje, com muito carinho, nós vamos recebendo a nossa querida Maria Helena, né, que vai ser a nossa expositora da tarde. Seja muito feliz, muito bem-vinda, Maria Helena. É uma alegria ter você. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Olha, nossa casa mesmo, né? Do caminho. Vamos agradecer a Lê das palavras maravilhosas que nos elevaram, nos prepararam ainda mais para nós estudarmos. A palestra de hoje, o nosso estudo, eu nunca digo que é palestra, porque toda vez que eu venho aqui, eu venho estudar junto com vocês, dividir e somar os nossos conhecimentos, é do livro Todos Precisam de Paz na Alma. O tema é Descubra-se. O livro é de Raul Teixeira e o espírito que psicografou a mensagem é Benedita Maria. Então, só o nome do livro já nos eleva, né? Todos precisam de paz na alma. Isso realmente é uma realidade. Todos nós, constantemente, estamos precisando de paz. E o tema é Descubra-se. Quem está acostumado a assistir o nosso estudo sabe que eu sempre gosto de dar o significado do título que nós vamos estudar. Então, fui lá, no nosso amigo Aurélio, procurar o sinônimo de descubra-se. Descubra-se vem do verbo descobrir. E dentre os vários sinônimos, tinha simplesmente 24 sinônimos do que significava descobrir, eu destaquei, que significa decifrar, expor, dar a conhecer, revelar segredos. Eu acho que o que encaixa mais na nossa conversa de hoje é
dar a conhecer, ou seja, conhecer a nós mesmos, né? No texto em estudo, Benedita Maria nos leva a uma reflexão de nós mesmos, ou seja, conhecermos como nós somos. E diz ainda Divaldo que é muito importante, Divaldo diz que é necessário, que é indispensável que nós cresçamos em cada encarnação. E para tal que nós possamos crescer, se faz necessário o nosso autoconhecimento, a fim de que nós possamos ter conhecimento não somente das nossas falhas, como também das nossas virtudes e, à medida do possível, procurar melhorarmos, né? Nós sabemos que vários episódios, muitas vezes no nosso dia a dia, parecem ser insuportáveis, mas lembremos que tudo é um aprendizado. Então, conforme a maneira que nós reagimos frente aos nossos obstáculos, nós vamos melhorando e vamos nos conhecendo cada vez melhor. Benedita Maria diz ainda que nós vivemos muitas vezes episódios agradáveis, que nos levam a rir, a usufruir, a gozar das alegrias, mas outros, no entanto, são aspectos, têm seu aspecto áspero, amargo e nos provocam sofrimento e dor. Então, normalmente, nós achamos que nós temos mais sofrimento do que dores, né? E eu sempre digo, se nós formos computar no nosso calendário os momentos felizes dos 365 dias do ano, nós vamos ver que nós tivemos muito mais momentos de alegria, né? Entretanto, sejam esses nossos momentos, alegres ou não, nós sempre tiramos deles proveito das nossas experiências que nos levam a progredir e a melhorar. A doutrina espírita, bendita doutrina espírita, nos ensina que é através das reencarnações sucessivas é que nós vamos conquistando o nosso progresso espiritual. Entretanto, muitos de nós passamos por uma encarnação e não fazemos o aproveitamento necessário. Ficamos naquela encarnação estancados. É uma pena, né? Porque nós deixamos de progredir. Por isso, nós devemos aproveitar cada uma das nossas encarnações. Ou seja, para nós tornarmos cada vez melhores, e melhores em todos os sentidos, gente. E para tal, para nós melhorarmos, é necessário que nós nos conheçamos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos mentores espirituais: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vocês vejam que todas as 1018 perguntas que Kardec fez à espiritualidade são perguntas de cunho inteligentíssimo. Ele, como pedagogo, era uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, né? Então, a pergunta, o que nós devemos fazer nesta vida para nós melhorarmos e resistir às atrações do mal? A qual os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E a esta resposta, quem a deu foi Santo Agostinho. Lembrando que Santo Agostinho foi um dos mentores que auxiliou na codificação da doutrina espírita. Continuando ainda na mesma questão, Santo Agostinho esclarece que, embora nós conheçamos toda a sabedoria dessa máxima, a dificuldade está precisa em cada um de conhecer-se a si mesmo. Então, vocês vejam que o nosso sábio Sócrates
foi assim um gênio, né? Dizer, nós só vamos melhorar quando nós nos conhecermos a nós mesmos. E Santo Agostinho, mais além ainda, ensina que ele costumava fazer ao fim de cada dia. Isso é para nós, estamos sempre repetindo, vários irmãos expositores que aqui vêm falam, dão essa técnica para nós usarmos, né? Mas às vezes nós, na maioria das vezes, nos esqueçamos. Então, a fim de cada dia, que fazia Santo Agostinho? Ele interrogava a sua consciência e passava uma revista no tudo o que ele fizera naquele dia. E perguntava a ele mesmo se faltava alguma coisa, algum dever que ele tinha deixado de cometer. Então, ele procurava, no dia seguinte, melhorar, se tinha alguma coisa de errado. Ainda ele compara mais. Santo Agostinho diz que é a mesma coisa que um comerciante, que no final do dia, ele costuma fazer o balanço da sua loja. Quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, e qual foi o soldo que sobrou no dia, de bom. Então, que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Eu acho que é meio difícil, né? Que hoje em dia nós andamos tão cansados, que às vezes dá mau tempo de a gente falar, meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, Jesus, obrigada por esse dia, a gente, ó, capota. Não dá tempo de fazer essa reflexão. Mas seria interessante, pelo menos uma vez por semana, como nós fazemos o nosso Evangelho do Lar, fazermos uma reflexão. Não vamos fazer do dia a dia, vamos fazer pelo menos da semana, né? Que acho que já nos ajudaria bastante. A doutrina espírita propõe insistentemente na reforma íntima. Mas, para nós nos reformarmos, é necessário o autoconhecimento. Ou seja, como o próprio nome diz, reforma íntima é uma coisa muito íntima, é seu. Ela tem que atingir lá no âmago do seu íntimo para você se reformar. Se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que todos nós temos alguma falha. Que alguma coisa que nós fazíamos no passado, graças à doutrina espírita, graças aos ensinamentos, hoje nós não fazemos mais. Nós já demos uma melhoradinha. Principalmente, que eu digo sempre, o nosso teste é o trânsito, principalmente de São Paulo, né? Se nós verificarmos, nós vamos ver que muitas coisas que nós fazíamos, muitas atitudes que nós tomávamos frente à direção de um carro, hoje em dia nós não fazemos mais. Ou seja, nós já temos o conhecimento que aquilo não é lícito, que aquilo não é certo. E nós procuramos melhorar. E à medida que nós vamos melhorando, todos aqueles que conosco convivem vão aprendendo também. E automaticamente também vão melhorando. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo melhor, mais nós aprendemos a identificar quais são os nossos pontos positivos e os pontos negativos da nossa personalidade. Nós dizemos sempre, eu me conheço muito bem. É aquela historinha de duas amigas que viviam conversando e uma dizia assim para a outra, se um dia eu for assaltada, eu vou ficar quietinha, paralisada, eu dou tudo que o infeliz vier pedir. A outra assim, eu não. Com certeza eu vou reagir e vou aprontar, não vou ficar. Mas certo dia estavam as duas conversando no portão da casa, eis que passa por elas um garoto infeliz, infrator das leis do homem, e pega daquela que dizia que ela ia ser calma, que ela não ia reagir, tira a bolsa dela e sai correndo. Não teve por onde. Ela disse que ela fez. Saiu correndo atrás do menino, conseguiu agarrar a alça da bolsa, sentou a bolsa no menino. A outra que disse, que se conhecia, que ela ia sair correndo para atacar o infrator, ficou paralisada. Então, vejam, nós não nos conhecemos, nós não sabemos as nossas reações, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. É através da educação moral que nós vamos criando hábitos saudáveis. Reformulamos os nossos valores morais
e tomamos conhecimento dos nossos limites e das nossas tendências, né? Justamente para lutar contra as más inclinações que nós temos. E nós aprendemos a dar mais valor para tudo aquilo que é nobre. Então, gente, nós costumamos dizer assim, eu me conheço muito bem. Eu tenho pavio curto. Falou, leva. Não tem por onde. Eu rodo a baiana. Mas isso, à medida que nós vamos nos tornando educados moralmente, nós vamos deixar de rodar como se diz? As saias, vamos ser mais comedidos. Devemos conhecer muito a nós mesmos, porque assim só nós não conseguiremos deixar de culpar os outros por muitas ações. Normalmente, os nossos problemas nunca somos nós que criamos. É sempre alguém que criou o problema para nós. Nós nunca somos os algozes. Nós não seguimos o ensinamento de nosso querido Chico, que dizia sempre, antes ser eu o ofendido do que ser eu o ofensor. Nós costumamos ser o ofensor. Nós nunca queremos ser o ofendidos. Então, nós precisamos modificar. Nós precisamos melhorar. E aonde nós vamos conseguir essa melhora? Nos momentos que nós começarmos a fazer a nossa reforma íntima, a conhecermos a nós mesmos, procurando a controlar os nossos ímpetos, as nossas paixões, as nossas revoltas. Quando nós dispusermos a nos conhecer melhor, com certeza nós vamos ver que nós vamos ter um progresso individual que vai se tornar cada vez mais real. Lembremos que extenso é o caminho para a nossa reeducação. E conforme ensinam os bons espíritos, na codificação é o conhecimento, como eu já disse, que nós fazemos de nós mesmos. Entretanto, para esse autoconhecimento, para essa descoberta de nós, ou descubra-se, como diz o título do texto da nossa irmã Benedita Maria, exige de nós uma nova ética em relação conosco mesmo, e principalmente em relação à nossa vida, em relação à transformação do nosso mundo, mas esse mundo íntimo, o mundo de cada um de nós. Somente se conhecer, gente, não basta. É necessário nós autoaceitarmos, a autoaceitação, descobrir as coisas a quais nós gostamos, as quais nós não gostamos, e fazer opções para liberar as nossas emoções. Então, não adianta eu me conhecer e se eu não descobrir o que eu sou e não procurar melhorar. Sempre existe algo que para nós aprendermos. Por mais tempo que nós estejamos dentro da doutrina espírita, por mais que nós leiamos a codificação, os livros que aparecem de ensinamentos, de André Luiz, pela psicografia de Chico, de Divaldo Franco, da nossa irmã Joana de Ângeli, do nosso Raul Teixeira e de tantos outros maravilhosos companheiros da doutrina, a nossa mudança íntima é de nós mesmos. Porque ela exige, muitas vezes, renúncia. Mas nessa renúncia, gente, nós temos que aceitar a realidade tal qual ela é. E é difícil nós renunciarmos, porque muitas vezes nós não aceitamos. O problema é a aceitação. A nossa irmã Benedita Maria diz no texto, abram aspas, o hábito salutar de nos examinarmos por dentro e sondar as razões dos nossos interesses, nisso ou naquilo, fará com que descubramos que no mundo nada nos pertence, verdadeiramente, a não ser as construções íntimas, invisíveis a terceiros, na maior parte das vezes.
fecha as aspas. Quer dizer, a irmã Benedita Maria esclarece que, além de nós estarmos aqui reencarnados, que nada neste mundo nos pertence, nós temos uma aparência para os nossos terceiros, um verniz que não é nosso, né? Muitos de nós somos fora de casa maravilhosos, dentro de casa nós somos outros. Tem assim o nosso irmão X, mostra muitas mensagens de espíritas desencarnados que chegaram lá em cima na espiritualidade. Eles eram maravilhosos expositores na casa espírita, eram assim tarefeiros da doutrina, mas dentro de casa eles deixavam muito a desejar. Ou seja, eles nunca pararam para se conhecer intimamente, fazer a reflexão das suas ações. Ou seja, é muito importante o autodescobrimento, pois ele nos leva à nossa transformação e muitas vezes nos leva à libertação. O conhecimento ou descobrir-se a si mesmo é a chave de todo o progresso individual. Sabemos que é muito difícil nós julgarmos a nós mesmos, né? Eu posso ser uma pessoa avarenta, mas eu não vou me julgar como avarenta. Como no próprio livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz, ele não vai se achar avarento, ele vai se achar econômico. Eu sou econômica, eu não sou avarenta. Então, é difícil nós nos analisarmos. Você vai assim, você vive emburrada. Não, eu não vivo emburrada. É meu semblante que é assim mesmo, meu tipo de feição do meu rosto. Eu não sou emburrada. Nós não aceitamos as censuras e nós não nos autocensuramos. Por quê? Porque o amor próprio, nossas faltas são sempre desculpáveis. Nós sempre temos uma desculpa para alguma coisa que nós fazemos de errado. Sempre nós temos uma maneira de avaliar as coisas diferentemente. Então, como que nós vamos analisar? Transfira para o próximo. Transfira aquela situação. Se fosse a Cristina ou a Ângela que tivesse feito alguma coisa, como será que eu agiria? Ela fica, será que eu gostaria do que ela fez que não me agradou? Não, eu vou censurá-la. Transfere para você. E você, como que você faria? Lembrando, alguém batendo lá. Se nós censuramos nos outros aquilo que ele fez de errado, como que nós ficamos em relação a nós mesmos? Quando, na maioria das vezes, somos nós o autor da obra. Então, é cômodo nós dizermos e nós fazermos do outro um julgamento e não nos julgarmos. Às vezes, em ações semelhantes. Tem lugar aqui na frente, pode sentar-se. Às vezes, em ações semelhantes, nós julgamos o nosso companheiro, nós julgamos os nossos filhos, nós julgamos os nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, e deixamos de julgarmos a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos o amor próprio. E nós temos ainda uma chaga, que diz Kardec, nós temos o egoísmo. O egoísmo, então, que nos leva muito prejudicial às nossas ações. A Benedita Maria ainda acrescenta no texto: é tempo de nós passarmos a lidar com as opções da vida, de viver de maneira mais alegre, de maneira mais expansiva, não reprimindo nossos sentimentos de tristeza ou de alegria, pois assim agindo nós estaremos refletindo como nós somos realmente. O que a nossa irmã quis dizer? Que nós temos que passar a viver com mais naturalidade, com mais clareza. Se nós tivermos vontade de chorar, choremos. Temos vontade de rir, rimos. Se vontade de cantar, vamos cantar. Muitas vezes nós nos reprimimos nas nossas maneiras e deixamos de viver. Então, vamos descobrir dentro de nós aquele ser, muitas vezes adormecido, que gosta de cantar. Mas não fica bem eu cantar.
que meu vizinho vai falar se me ouvir cantando? Eu me lembro, inclusive, eu dou a mão para a maltória. Eu já cantei muito mais. Eu costumava cantar embaixo do chuveiro. Não sei se agora é porque os banhos estão mais rápidos, para economia de água, não dá tempo de nós cantarmos, né? De pôr para fora aquilo. Mas era tão bom. Agora, chorar, vocês estão falando com a própria. Isso eu não reprimo, a minha vontade de chorar, os meus momentos de tristeza, os meus momentos de alegria também, saber usufruir. Então, isso é tudo bom, muito bom para nós, que nós descubramos aquilo que está adormecido muitas vezes dentro de nós. Reforma íntima não é fazer nada contra nós. Aí vai ser qualquer coisa que eu faço contra nós. Não. É fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. E aproveitar para tirar proveito e pôr para fora tudo aquilo que nos incomoda. Então, no momento que nós nos propusermos a fazer a nossa reforma íntima, dia a dia, descobrirmos como nós somos conscientemente, à medida do possível, nós vamos ver que nós vamos nos sentindo bem melhores. A reforma íntima ou o conhecimento de si mesmo é um projeto de vida. Não é fácil. Exige, principalmente, boa vontade e perseverança. Se não tiver vontade de mudar, ninguém muda. Ninguém muda ninguém. Cada um muda a si próprio e se quiser. É uma conjunção condicional, depende de uma condição, né? E se eu quiser. Então, porque nós podemos, muitas vezes, através da nossa reforma íntima, podemos não, com certeza, estamos nos livrando de vários males que muitas vezes nos acompanham de várias e várias encarnações. Como nós vivemos no mundo atual de transformação, no mundo de regeneração, que nós estamos passando por uma transição, vamos aproveitar o momento, vamos tirar de dentro de nós as falhas que, porventura, nós trouxemos de outras encarnações. Devemos valorizar, principalmente, aquilo que nós gostaríamos de ser. Contudo, nós devemos valorizar também as conquistas que nós já conseguimos, porque é impossível que cada um de nós, até o prezado momento, passado já alguns anos, né, nós não deixamos de ser muita coisa que nós éramos antigamente. Ou seja, deixamos para trás muitas coisas que não nos convinha. E isso nós agradecemos principalmente à doutrina espírita, que nos ensina constantemente a reforma íntima, o autoconhecimento e a melhora. Nós devemos seguir os ensinamentos de Santo Agostinho. Façamos um balanço moral do nosso dia. Avaliemos nossas perdas, avaliemos nossos lucros e, com certeza, se nós fizermos isso hoje, no fim do dia, nós vamos ver que nós tivemos muito mais lucros hoje do que ontem. Eu, pelo menos, tive um grande lucro de estar aqui com vocês. Então, já foi melhor do que o dia de ontem. Tenho o prazer de estar nesta casa, convivendo com amigos tão queridos e com a espiritualidade amiga que está sempre nos fortalecendo. E nossa irmã, Benedita Maria, encerra o texto, após tantos ensinamentos, dizendo que nós devemos nos descobrir, que nós devemos procurar nos melhorar. Ela diz assim: com o tempo, você descobrirá uma pessoa linda, importante e querida. Essa pessoa, diz ela, é fantástica, é amiga, é nobre, é verdadeira. E encerra o texto dizendo: essa pessoa é você. Então, veja que encerramento assim, ela encerra o texto com chave de ouro, né? Então, no momento que nós fizermos a nossa reforma íntima, descobrirmos quem nós somos, nós vamos ver que nós somos uma pessoa linda, importante, querida e fantástica e verdadeira. Então, procuremos fazer a nossa reforma íntima, procuremos descobrir quem nós somos, que com certeza nós seremos
Temos muita coisa boa dentro de nós. Então, para encerrar, eu gostaria de ler para vocês uma prece, do livrinho do Preces e Orações, psicografia de Carlos Bacelli, do nosso irmão José. Diz o seguinte, a prece é por renúncia, o que vem calhar que nós estamos renunciando às nossas falhas, né? Auxilia-nos, Senhor, a renunciar ao homem velho que ainda somos. Auxilia-nos, Senhor, a esquecermos a nós e os nossos caprichos, a fim de que possamos atender-te à vontade augusta e soberana. A não temermos o sacrifício pessoal que nos propiciará verdadeira felicidade. A deixarmos de lado erros e vícios, às quais nos escravizamos já a contragosto. Auxilia-nos, Senhor, a não nos apegarmos ao que sabemos ser transitório, principalmente às sensações de natureza material que sempre nos empolgaram. Auxilia-nos a conceder-nos a Ti espaço cada vez maior em nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, a vencer as tendências infelizes que nos fazem sofrer. Liberta-nos, Senhor, do que nós não mais queremos ser. Que assim seja. Agora está funcionando. Que lindo, Maria Helena. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que tenho que agradecer a vocês. Muito lindo, né? Eu gosto muito. Ó, quem se interessar, é um livrinho Preces e Orações. Vale a pena. Tem orações para todos os momentos nossos, né? Oração por alegria, por tristeza, por faltas, por tudo que nós possamos ter. Né? E é corado de êxito. Eu achei essa assim. Eu nunca acho, vou ser honesta dizer para vocês. Eu pego o livrinho e falo, deixa eu ver o que se encaixa na oração. De repente, por acaso, até arrepia, abre naquela. Quando o livro realmente é modificar o homem velho que nós temos dentro de nós. Né? Só o nosso irmão José, que nos traz tantos ensinamentos através de vários livros desse estilo. Obrigada, minha amiga. Agora é com vocês. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta para Maria Helena sobre o tema? Vladimir, meu querido amigo Vladimir. Começa por você, meu querido. A sua colocação. O que você colocou, né? Nós temos que fazer isso. O que nos inibe, na verdade, né? É o egoísmo, é a vaidade, né? Então nós temos que isso que nós temos que exterminar dentro de nós, né? E quem realmente melhor nos conhece é nós mesmos. Né? Nós sabemos quem somos, as falhas que temos, porque lá como você disse, né? Infelizmente ainda a sociedade ainda vive desse jeito, né? Tem o verniz, né? A máscara que é colocada, né? Se mostra de um jeito e na verdade lá dentro sabe que é outro, né? Então nós temos que lutar com isso para nos melhorarmos. Né? O caminho é esse daí mesmo, né? E não é fácil, né, Vladimir? Não é fácil, porque a gente não é difícil. Também não é difícil, mas sabe que a gente não admite, né? Porque a ferramenta principal tem que ser a fé. Isso, você falou tudo. Entendeu? A partir do momento realmente que você acreditar mesmo, entendeu? Aí tudo se torna possível. Né? Então, é aquela coisa mesmo de que... Hoje eu estava ouvindo no rádio, né? Uma rádio que não... Era uma rádio católica, eu passei, achei interessante e fiquei, né? Mas ele estava falando até do cego de Jericó, que ele estava muito longe de onde Jesus passava, tal, né? E ele ficava gritando para Jesus ter piedade dele, né? E todos que estavam ao lado gritavam, falavam para ele, Jesus está tão longe, passando lá na estrada, e você ficar gritando daqui, né? Aí ele ficava insistindo em gritando para Jesus ter compaixão dele, né? Até que Jesus realmente fala, o que você quer, né? Vem até ele e fala, o que você quer, né? Então, é isso, quer dizer, então isso aí é um exemplo de fé. Então, nós temos que ter essa fé. Eu nunca duvidar... Entendeu? Que nós vamos mudar, né? Não é possível essa mudança. Sim. É possível, sim. Entendeu? E um recado para você.
você for que é chorando, não chore. Não agrada a Deus. E ontem foi um dia que eu chorei muito à tarde. Não agrada a Deus. Ontem eu chorei muito. Mas chorei um choro, vou dizer para você, de saudades. Porque segunda-feira fez 14 anos que a minha mãe desencarnou, até eu conversei com ela, falei, eu estou chorando, não por tristeza, por saudades. Que eu sinto saudades até das mãos dela, quando eu dizia, mãe, eu estou com dor aqui. Ela punha a mão e melhorava. Eu falei, a senhora me desculpe, me perdoe. Não é saudades não é choro de egoísmo, mas é aquele choro que, você fica a dizer, depois parei e me fez até bem. Aquilo que a gente vai reprimindo, sabe? Vai reprimindo Deus. A coisa de quando é por lamentação. Não, nunca choro por lamentação. Não. Devemos fazer que isso não agrada. Não agrada a Deus e não agrada a eles que estão do lado de lá, né? Que a gente sabe que eles... Mas para chorar eu sou fácil, viu? Você manda umas mensagens, que quando eu leio as mensagens dele, eu choro. Aí eu mando elogiar, né, Sandra? Ele fala que não merece elogio. Mas tem que falar. Tem que falar, não pode deixar. Tem que pôr para fora. Tem que descobrir o que você é. Tá bom. Obrigada, meu companheiro. Obrigada. Alguém Agora mais puxou. gostaria? A Renatinha. Vamos lá, vai lá, Renatinha. É interessante porque eu estava comentando aqui, eu fiz essa mesma palestra na sexta-feira, né? E o texto, ele é muito rico, porque assim, às vezes todo mundo fica buscando coisas nos outros, né? E nós temos que olhar para a gente. Então, eu dei uma dica para o pessoal para se olhar no espelho, né? E conversar com quem está ali dentro, né? Para a gente conseguir se descobrir e perceber que nós temos capacidade, como o Vladimir falou, de nos tornarmos melhores. Se nós olharmos para trás, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, nós vamos melhorando um pouquinho. Porque o nosso propósito aqui é esse. É melhorar, é amadurecer, é enxergar as coisas com outros olhos. Então, procurar fazer isso para a gente não desperdiçar essa oportunidade bendita, né, que nós temos de estar aqui. Nesse não é verdade? momento aqui agora, né? É isso aí. E obrigada pelas palavras. Imagine, eu agradeço você. Ângela? Não, bonitinho. Zé? Não, né? Eu estava no plantão hoje. Estava no trabalho. Cris? Infelizmente não consegui estudar essa parte. Zé. Alguém mais aí do fundo? A Sandrinha que está quietinha lá. Vamos enriquecer com os ensinamentos de vocês. Maria Helena, obrigada. Que Imagina, não palestra agradece, gostosa. Muito boa mesmo. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa. Eu estava aqui pensando. Feliz daquele que fala o que eu posso melhorar. Porque tem muitos, Maria Helena, que infelizmente não conseguem nem fazer essa pergunta. Né? Lá no item 1000, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, quando fala da escala espiritual, né, dos mais simples, né, mais ignorantes, até o arcanjo, a gente sabe que os espíritos são assim. E nós encarnados somos isso também, porque somos espíritos encarnados. Né? Então, assim, tem pessoas que ainda não estão nesse nível de questionarem, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Não, coloca sempre o dedo no outro, que é muito mais fácil avaliar o outro, né, que dói avaliar a gente e ver quanto ainda a gente tem a progredir. Né? Então, são pessoas infelizes. E digo que, quando a gente não busca essa transformação interior, seguindo as leis divinas, o maior prejudicado é a gente mesmo. Porque ou a gente se melhora pelo amor, né, pelo conhecimento e pela prática, a gente vai pela dor. Né? São as alavancas que o Criador dá a gente como um benefício ao nosso progresso. Então, assim, é bom quando a gente vê, como a Renata falou, que a gente está no caminho. Hoje, eu posso ver que eu estou melhor, amanhã um pouquinho mais. Às vezes a gente dá aquela recaída, né? Nós somos todos falhos. Nós né? somos espíritos imperfeitos, né? Como diz Kardec, né? Sim, mas nós estamos no caminho certo, né? Graças Bendita a doutrina espírita. Graças a Deus e graças à nossa doutrina. Então, Maria Helena, muito obrigada. Obrigada, querida. eu que agradeço a vocês todos. Tarde gostosa. Que Jesus os abençoe, que abençoe a todos vocês, que nos abençoe sempre. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada. E como eu digo sempre, agradeço a vocês
porque é através de vocês que eu tenho que me preparar, tenho que estudar e procurar progredir cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, queridos, nós abençoados que somos, que já buscamos esse caminho do bem, da melhora, vamos passar para esse momento de comunhão com a espiritualidade aqui presente, que é o momento das nossas vibrações. E vibrar é retirar do fundo da alma aquele sentimento bom, positivo, que nos engrandece e que abrange, ele alcança todos aqueles que nós direcionamos o nosso pensamento. Então nós vamos começar vibrando pelo nosso planeta Terra. Esse planeta que nos acolhe como uma mãe, que nos proporciona a oportunidade do nosso crescimento espiritual, envolvendo a Terra em vibrações sutis, azuladas, de muita paz, equilíbrio, saúde. Vibrando por todos os lares da Terra, por aqueles que já têm Jesus adentrado e por aqueles outros que ainda não conhecem o amor, a bênção de ter um caminho a seguir. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, abraçando a cada um, mesmo aqueles que não aceitam, que a nossa energia de amor possa alcançá-los, para que com isso haja uma modificação a pouco e pouco. Vamos vibrando pelos nossos lares, adentrando a porta da nossa casa, ombreado com Jesus. E entrando com o Mestre, o nosso lar vai se iluminando com essa luz de equilíbrio, essa luz salutar, que atinge a todos que ali estão, a todos que repartem conosco a encarnação, pessoas, parentes e os animaizinhos que ali estão também. Para que, ao retornarmos aos nossos lares, possamos encontrá-lo em verdadeira harmonia, equilíbrio e paz. Não precisamos vibrar por nós, porque já recebemos durante esta tarde abençoada e ainda receberemos mais durante o passe espiritual. Vamos então agradecendo por tudo aquilo que tivemos, pelos esclarecimentos, essas gotas de luz, como dissemos no início, na nossa prece, de esclarecimento, que nos abastecem a alma com essa esperança, com essa consolação que a doutrina do Cristo nos proporciona. Agradecendo a todos os amigos espirituais aqui presentes, que estão trabalhando por cada um de nós, pelos nossos pedidos, e agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta tarde abençoada, e que possamos guardar essa paz, esse equilíbrio, auridos nesta tarde, durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E nós pedimos para guardar um instantinho, que nós vamos nos preparar para os passes, né? Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe.